Bom, voltamos mais uma vez com o nosso podcast, né? E vamos falar com mais um fundador da Rota. É importante a gente colocar aqui que o nosso objetivo é falar dos mais de 50 anos das rondas ostensivas Tobias Aguiar, que todo mundo fala. Todo mundo fala, né? E o nosso objetivo é o quê? Falar a respeito de como foi criada essa rota, né? Quem criou a rota? O fundador dela foi o Coronel Daquino, foi na época do Daquino. Mas nós tivemos pessoas, né, só oficiais, sargentos, cabos, soldados que iniciaram esse trabalho. E nós trouxemos hoje aqui o Sargento Machado, que realmente é um herói, é um dos fundadores das rondas ostensivas Tobias Aguiar. Eu sou sargento reformado, primeiro sargento. Fiz o curso inicialmente no Batalhão de Guardas. Em 12 de janeiro de 70, me apresentei no BTA e iniciamos, né, o pelotão, a segunda fase. BTA, para quem não sabe, é o Batalhão Tobias Aguiar, onde vai se originar as rondas ostensivas Tobias Aguiar da rota. Certo. Daí... era sob o comando, aliás, o instrutor era o tenente Pazelli, auxiliar o sargento Valença, e terminando o curso, iniciei lá pela ronda bancária que estava sendo criada na época, que a gente trabalhava com 2 jipes, um jipe capota de aço, chassi curto, e um outro jipe chassi longo com capota de lona. 2 caminhonetes, 2 picapes C14, uma C14, né, que era 4.1, e a outra C15, a 436, que tinha a carroceria um pouco mais alongada. Essa patrulha bancária, Machado, só para a gente entender, porque naquele momento começou os ataques de terroristas a banco, é isso? Isso. Por isso que o Daquino, na época, era o Daquino o comandante? Era o comandante, era o coronel Daquino. E com os veículos que tinham lá, esses veículos que você falou, era o que a tropa ia usar para fazer esse policiamento, era pelo centro de São Paulo? Como que era essa ronda? Era pelo centro. A gente estendia mais, até eu me lembro na Penha. Até a Penha a gente ia, na Lapa, enfim, mas aqui dentro de São Paulo. Onde havia as agências bancárias. Agências bancárias. Quer dizer, uma proteção mesmo para evitar os assaltos a banco. É verdade. E a gente fazia em 2 turnos. No expediente bancário era 2 turnos de rota, né? De viaturas. Quem comandava a equipe era um sargento? Era um oficial? sargento. Era um sargento. Tinha um oficial no comando e sargentos nas guarnições. Era um sargento, na caminhonete era o motorista, o sargento, e 6 na carroceria. Era uma carroceria mesmo? Era carroceria. Não era uma viatura, mas igual a carroceria. Era de carroceria, coberta de lona. A carroceria era coberta de lona. E né? Aí tinha que pular para atender uma ocorrência? Pulava. Já treinava para pular também, né? Aí a Schmeiser, né? A Schmeiser tinha que tomar muito cuidado com ela, que era fácil para disparar, né? Schmeiser era uma metralhadora? Era. Eu tenho até uma foto que eu vou mandar, tenho essa Schmeiser, né? E uma outra, eu não sei se isso que pronuncia Reisig, calibre 45, e aquele mosquetão, que eu me lembro bem, né, dele no tiro de guerra, né? Era 5 tiros e depois aquele perereco. Né? 5 tiros e vai e volta, né? Uma alavanca. Alavanca, isso. Quer dizer, cada um usava um tipo desse armamento. E você já tinha ideia, Machado, de que essa ronda era com relação ao problema de terrorismo, de guerrilha, que existia nos ataques do... Quem eram os terroristas na época? Lembra que assaltavam os bancos? Era Lamarca, o Fujimori, me lembro, Fujimori, Lamarca, Marighella. Marighella que está fazendo, até tem um filme agora, lançando um filme dele agora, pois né? Pois o senhor vê? Então, viram heróis, né? Viraram heróis. Viraram heróis. Aliás, virou, né? Virou, então. E... Esse grupo, e como que era esses assaltos? Eles chegavam, como que era? Você lembra como eles... O Marighella, Lamarca, Fujimori e outros, como é que eles assaltavam o banco? Os detalhes eu não me lembro. Eu me lembro me parece que até participou direto o Lamarca, aí na 15 de novembro, que ele pegou um guarda municipal, uma coisa assim. Ele matou um guarda com tiro a 50, 100 metros de distância.
O Lamarck era instrutor de tiro do Exército, né? Ele Capitão. era instrutor de tiro do Exército. Né? Depois ele desertou. Desertou E levou o armamento e partiu para os assaltos. Isso, era o famoso FAL, né? FAL, que era a arma bambam boa na época, né? Ia buscar longe, né? Certo. A Chimais também era respeitada, né? Mas só que... Já era uma arma mais antiga. Isso, mais antiga. Essa Reis era fácil, porque era levezinha, né? A partir daí, o sargento, que você falou o nome do sargento? Valença, também muito conhecido, né, amigo? Isso. Então, aí eles já falavam sobre isso, vocês reunia para falar, já se preocupavam com isso? Como que era? A gente conversava assim, a gente saía preparado, sabendo o que ia fazer, né? Sabendo como ia se defender, não é verdade? Até na escola, tinha o auxiliar, isso voltando para a escola, o do Tenente Verardino, que foi muito bom para a gente, lá no início, na primeira fase. Até eu gostava. Conheci o Verardino. Então. Foi do meu irmão. Ah, é? Olha que beleza. E eu gostava de ouvir bastante o Sargento Sobrinho, porque ele contava bem a história, então a gente ficava, eu gostava, falei, bom, tá bom. Depois deu sorte que eu fui fazer a segunda fase no BTA e estava criando a rota, né, como falamos antes, estava criando e fiquei. Deu certinho. E a partir daí, quando houve realmente, quando aconteceu a morte do Mendes Júnior, vocês continuaram nessa patrulha bancária? Continuamos. Eu não lembro quando que iniciou a rota propriamente dita com as viaturas, aliás, com as viaturas com o escrito rota, esse tipo. Que antes, pela fotografia, vai dar para ver, na ronda bancária, era BP escrito, né? Aí passou para a rota, é isso? Passou para a rota. Nessa patrulha bancária, chegou a ter alguma vítima, algum policial que perdeu a vida aí? Algum herói que foi morto, que você lembra? Não, na ronda bancária não houve, que eu me lembre, não. Como é que saiu de ronda bancária e virou rota? Você lembra? No seu acompanhamento, na tua ideia. No início da ronda bancária, eu me lembro bem da 350 e 351, mas salvo engano, era 349, 350, 51, 52 e 53. As viaturas que tinha no batalhão. Isso, as viaturas que tinha no batalhão. A partir de 15 de outubro, Luiz Carlos, chegaram as viaturas de rota, as veraneios para fazer o policiamento de rota. Sim. Certo. É isso? Isso. Aí, então, mudou o estilo de trabalho. Era mais viaturas? Era mais viatura. O estilo era mais ou menos, porque quando nós começamos também não era com capote, né? As viaturas C14 eram uns 4, 5... Não há dúvida. Então era só veraneio, né? E as picapes e os jipes foram aposentados. Aposentados não, encostados. Encostados. Isso. Vocês chegaram a ter alguma ocorrência nesse sentido? Não, chegamos perto. É uma ocorrência que chegamos bastante perto. Foi um dia que, a tarde toda, aí, o pessoal andou assaltando aqui na Leste, Penha, e assalto. E a gente chegava, estava saindo. Acho que nem comunicação quase havia. Não, era difícil a comunicação. E ainda tinha uma estação que auxiliava bastante a gente, era o Sierra 2, lá no Pico do Jaraguá, né? Então, mas voltando, a mais que chegamos perto foi essa. Estava abastecendo e deu uma ocorrência que tinha sido atacado um carro da Brinks aqui na Consolação, não me lembro se foi Dr. Arnaldo, uma coisa assim. E aí nós saímos na correria. Eu não me lembro a guarnição, eu me lembro bem, o Sargento Brasil era o motorista, naquela época tinha um quadro de motorista, né? Então ele era um dos motoristas da ronda bancária. E ele suou bastante. Chegamos na Consolação, já tinha sido dominado, é esse pessoal que assaltou a tarde toda aqui na Leste. E foi pego pelo pessoal, eu não me lembro se era a Operação Bandeirantes ou do ICOD na época, né? Os assaltantes terroristas na época conseguiram quebrar o vidro da Brinks, que até então não era comum não, né?
Mas chegamos lá, Do já carro tinha Brinks, resolvido. que é do caminhão. Do carro forte. O carro forte é o carro... Estouraram o vidro. Estouraram o vidro. Com arma potente, então. Potente. Eu não me lembro, mas eu acho que era o FAL. Você conheceu o Cabo Martinez? Cabo Martinez, o que foi morto pelos terroristas? Isso. Conheci, inclusive, trabalhei com ele. Na equipe do Martinez. Do Martinez. Era um sargento, o Martinez era um dos auxiliares. Você falou que ele foi morto por terroristas. Por terroristas. Ele saiu, pegou um ônibus que era de costume, desceu... Ele estava na rota nessa época? Ele era da rota? Da rota. Aí ele foi... Acabou o seu serviço? Acabou o serviço, ele foi para casa e descia sempre antes que o pessoal cooperava com ele, né? Só para eu entender aí, para o pessoal entender. Uhum. Ele saiu da rota, ele pegou um ônibus, ele conhecia o motorista e o cobrador. Ah, sim, conhecia, era... Aí eles paravam para ele descer perto da casa dele. Isso. Quando chegou num ponto na Brasilândia, era ponto final. Ponto final. Ponto final da Brasilândia, Luiz? Ponto final da Eles estavam queimando o ônibus, os Isso. terroristas. Pondo fogo em ônibus. Isso, foi. Aí um deles, o motorista do ônibus, ele veio chamá-lo. Foi. E aí? Daí ele atendeu, foi lá, né? Mas não chegou nem... Quando ele chegou, já foi metralhado. Ele estava fardado? Aí eu não lembro se ele estava fardado ou não, mas eu acredito que sim, que ele andava sempre fardado. Está fardado, então? Eu Fardado? acredito que sim. Tava, Pelo né? que consta, ele estava fardado. Eu não me Tava lembro fardado. se Então ele tava ou veio, não. ele não sabia nem o que era. Ele não sabia se era terrorista tocando não, fogo, se não, era era a uma marca ocorrência Marighella. normal. Não, ele não sabia, não. Ele foi Eu atender acredito uma que não. ocorrência como um Normal. polícia. Tá pondo fogo num ônibus lá. Isso. Ele saiu da casa dele, era de madrugada, é isso? Foi de madrugada, o horário eu não me lembro, mas a A hora que ele saiu do serviço da a rota. hora que ele saiu do serviço da rota. E quando chegou lá, como que ele foi morto? Aí ele foi metralhado, daí detalhes eu não lembro. Levaram a arma dele, alguma coisa? Também Você eu não- não fiquei sabendo. E aí, como é que vocês ficaram sabendo da morte dele? Comunicava, né? Eu não me lembro, eu acho que foi viatura de Mogi que foi na minha casa e avisou, né? Aí a gente veio para acompanhar. Você morava a em paróquia. Mogi? Morava em Mogi. Então alguém avisou e foram. Isso. E aí você veio, e aí? Aí participamos do velório, né? No dia do enterro estava o governador, na época o governador Laudatel. Então já ficou configurado aí que foi um ataque terrorista, é isso? Ficou. O nome, o Martinez seria o nome completo, que eu queira ou não, um herói que morreu aí no combate a guerrilha. Completo não. O nome sei. lembra, Luiz? Martinez Ponce. Martinez Ponce. Martinez Ponce. Quer dizer que foi o primeiro, então, da polícia, um dos primeiros? Olha... Na rota foi o primeiro. Em 71... O Tobias depois já tinha o Mendes Júnior. Eu não sei se o Pedro foi primeiro, eu não me lembro. Não, o da, Pedro foi terrorista. assim. Terrorista. Não, o Martinez. O Martinez Ponce. Mendes Júnior e depois o Martinez. Martinez Ponce. De- O Pedro foi em 70 e ele foi em 71. Então, certo. Aí você chegou aí ao velório, muita gente no velório, falava-se do ataque terrorista? Bastante. Não, no dia, no velório, a gente não conversou muito. Porque logo que chegamos, tá o governador, então a gente ficou assim. Mas qual o bizu que correu? Por que ele foi morto? Quem matou? Sim, é a história que eu falei. É lá que a gente ficou, a gente ouviu. Aliás, eu ouvi a história, que ele saiu do serviço, ia para casa, e a história também que era conhecido o motorista e cobrador que solicitou. Ele desceu antes, foi para casa e depois foi solicitado. Era um terrorista, mas não Era um foi. terrorista, Não é. lembra, Luiz, teve alguma informação nesse sentido? Segundo informações, foi pessoal ligado à Vanguarda Popular Revolucionária, Que seria de quem? do Lamarca. Equipe do Lamarca. Lamarca e seus seguidores, Ah, tá. entendeu? Vanguarda Popular Revolucionária. É VPR, Isso, a VPR. certo. Então foi o primeiro. Pode falar. Machado, descobriu-se o porquê que mataram ele? Assim? É porque ele chegou, né? Aí é da minha cabeça. Eu acho ele estava fardado, né? Que ele viajava, aliás, ele ia embora sempre fardado. Acho que foi por isso identificaram. Mas não era uma coisa assim, mandada, alguma coisa já de olho nele, não, né? Não, eu acredito que não. Porque foi um fato, né? Estavam queimando o ônibus e... E por que queimando o ônibus? Porque hoje se queima muito ônibus. Pois Mata qualquer bandido que troca tiroteio com a polícia aí na periferia, os caras vão lá e põem fogo no ônibus.
Pois Os é, terroristas colocariam fogo no ônibus com qual objetivo? Ah, não sei. Aí eu não sei. Chefe, Para eles, levar terror mesmo? não, eles implantavam o terror, atacavam civis, atacavam soldados para levar armamento, queimavam ônibus. Era criar um ambiente Um terror. terror. Em todo Por isso o mundo. terrorismo. Terrorismo. Ah, então o Martinez Ponce foi morto nessa operação. Isso. E depois disso, você lembra de mais alguma coisa depois desse acontecimento? Daí houve, no caso do sargento Alboz, Croda, Aí o Alboz era o sargento da rota. era sargento da rota. Você conheceu o Alboz, trabalhou com ele? Conheci, eu trabalhei. No dia da ocorrência, não. Mas eu trabalhava com ele, porque as equipes eram um rodízio, né? Então, eu trabalhava com um com o outro. Com ele, eu havia trabalhado. O Alboz, então, também, da viatura de rota, seria o primeiro que veio a falecer, Major Oscar? O Alboz já estava lá. Em 73, ele estava numa missão em São Mateus, foi desbaratar uma quadrilha e houve uma dispersão. O bandido ficou homiziado, quando ele passou, o bandido atirou contra ele. Você chegou a conhecer, era bom policial, o Alboz? Não, excelente. Aí todos na rota, né? Porque quem não era... O nome foi ele completo embora, do né? herói Alboz, alguém tem? Manuel Alboz. Ele estava numa operação e ele Isso. acabou sendo baleado por bandidos. Isso, que Foi eu ouvi. socorrido. Eu não me lembro. Foi no socorrido, aquele tempo não tinha muito PS, no PS São Miguel Paulista, e entrou em óbito em razão do ferimento. O motorista dele era o Cabo Alcântara, lembra do Alcântara? Que foi para civil? Foi para a Polícia Civil. O Raimundinho O Raimundinho. era o banco traseiro Raimundo, dele. o taxista? Hein? O taxista, Raimundinho, que trabalha de táxi? O Branquinho, o É. Raimundinho Branquinho. Já é do seu tempo, o Raimundinho, né? E o Dias. E o Dias, Grandão. um bem alto, um negro alto que tinha na noturna. Muito O conhecido. Dias. O Dias. Tenente Salatiel? Que veio da guarda, um baita de um oficial, né? Isso, veio Realmente foi um que ensinou muito a gente a trabalhar lá. E Né? o motorista dele era o Cabo Ele, Barra. Olavo, O Barra era o motorista dele. Do Saquiel. Sim. Olha aí, as histórias, nós estamos falando de heróis, né? Porque muita gente fala, conta história, né? Oh, eu fui, eu sei, não sei o quê. Nós estamos falando aqui com o Sargento Machado, que viveu essa época, viveu o início da rota. O embrião da rota começou com ele. Falando, inclusive, da morte do Martinez Ponce, que era cabo da rota, saiu de serviço, foi morto pela VPR, né, Vanguarda Popular Revolucionária, que era comandada por Lamarca Marighella, né, e agora também a morte do Manuel Alboz. Manuel Alboz. Manuel Alboz, que foi o primeiro sargento, o primeiro policial numa viatura de rota a vir falecer. Que faleceu, seria isso? Isso. Foi o primeiro que morreu. Tem uma placa, viatura. inclusive, do batalhão dele lá, né? Com o nome dele. Tem. As placas dos mortos lá, né? Tem. Isso, tem. Tem as sim. placas, todos que morreram tá lá, né? Tá lá, Então foi uma homenagem, mas aqui nós estamos fazendo uma homenagem também ao jornalista Marcos, para contar a verdadeira história, né? Do batalhão. E a partir daí, Machado, você que viveu essa história, você que é um herói da polícia, né? Que tem a história, é a história que vai ficar pro teu filho, para teus netos. Essa é a história de quem viveu. O que a gente quer aqui, jornalista Marcos, Luiz, é realmente isso, trazer a verdade. Né? Porque cada um tem a sua verdade. Quem quiser falar, pode vir aqui falar. Está aberto aí. Lógico, nós temos que ouvir todos os amigos que passaram, soldado, cabo, sargento, oficiais, que passaram na rota, que fizeram história na rota. E hoje, com a modernidade, né, com podcasts, aí que vai para o Brasil, para o mundo inteiro, tem gente já mandando, né, Bruno? Tem gente, Bruno Rota está aqui, que é o nosso assessor, gente mandando, que trabalhou com o Major Luiz, trabalhou com... Tem o nome, lembra o nome do menino aí? Os caras estão mandando um recado de tudo com o lugar do Brasil, quer dizer, pessoa que trabalhou conosco e que conhece a história. Ó, fala aqui com o Marco aqui, ó. O Joaquim manda um recado aqui. Capitão Conte Lopes, nosso comandante da primeira companhia Rota Noturna. Foi nosso. Major Luiz Carlos, meu professor, com quem tive a honra de estagiar e servir a partir de 1979. Isso. Parabéns, maravilha. A esses grandes heróis
da Polícia Militar. Então, um abraço ao Está em Ribeirão Preto, Joaquim. Joaquim Ribeirão Preto. Ribeirão Então, Preto. então são várias são as pessoas que estão nos acompanhando aí, né? Que estão nos acompanhando. Foi muito bom o podcast onde entrevistamos aqui o Caçaniga, né? A Caçaniga, a história do Carandiru. Muita gente entrando, avisando os amigos. Isso que a gente quer. Machadinho, naquela época tinha guerrilha urbana, guerrilha rural. Sim. Né? Enquanto o Lamarca estava lá no Vale do Ribeira, você estava por aqui. Estava por aqui. E qual que era a conversa, qual que era a movimentação dos policiais que estavam aqui? Era só a prevenção, tomando aqueles cuidados que isso desde o início a gente tinha, né? Mas redobrou, né? A família aceitava o senhor como policial? Como que foi? Ah, sim, tranquilo, né? Minha mãe era que se preocupava mais bem no começo, né? Mas a gente não passava detalhe como era o nosso... A gente não... A ocorrência acabava na rota, né? Aliás, no batalhão. A gente não comentava fora. Mas com a família também não. Então ela se preocupava muito, mas não tinha a noção, vamos dizer assim, do perigo, né? Aí, é uma verdade aqui, né? A gente era um princípio da rota não comentar as ocorrências, né? Por isso que é difícil até a gente saber o que aconteceu, né? Não. Que aconteceu ali, acabou o turno de serviço, cada um ia embora, não falava para mamãe, para o papai, para a namorada, para ninguém. Então era um princípio da rota. Não resolvia o problema, ia criar trauma para os outros e a gente tinha que carregar aquela cruz todo dia que entrava, tinha missões novas. Então se a gente fosse transmitir para as pessoas que eram civis da família, esposa, filho, pai, mãe, eles não iam entender a missão nossa. Para a mulher, você nunca comentava isso também? Quando eu encontrei a minha esposa, falecida em 29 de dezembro de 2018, ela era uma gêmea, né? Então era uma beleza. O que acontecia, ela sentia, eu sentia, e com ela não tinha problema. Mas de comentar, não, o tipo de ocorrência a gente não comentava, nem com ela eu comentava. Mas ela tinha noção, da situação e como a rota, o perigo que a rota enfrentava todo dia, né? Mas ela era uma beleza, ela é o braço direito, digo braço direito e braço esquerdo também, éramos 2 em 1. Tem um tenente que já comandava nessa época a rota no turno de serviço? Tinha. Eu me lembro do tenente Edilberto Ferrarini, Edmundo Zamboski, Bessa, Lúcio Ricardo, um dos mais novos. Na época que eu trabalhei, foi um dos últimos. Já foi da minha turma, Lúcio Ricardo. Isso. O Ruivo, que foi bem no começo, né? Eu me lembro que acho que antes de 70 ele já era de lá. Que eu me lembro que conheci na escola, eu conheci ele. Quem mais? Tenente Chiari, também eu trabalhei com ele. Então a base foi bem feita, né? Foi bem feita. Machado, e até hoje nós estamos aí, né? Então, a rota está aí, né? E quando ele fala isso, que a base foi bem feita, é que todo mundo que veio depois, né? O Major Luiz Carlos, que está lá também anos e anos, né? É uma filosofia que passa do antigo, né? Como eu aprendi com o Olavo, com o Gonçalves, né? Com o Brasil, com o Salatiel, com o Lúcio e tal. Depois ele vem, né? O pessoal vai ensinando, aqueles que chegam é obrigado a trabalhar da mesma forma. Não tenha dúvida, e com o tempo vai aperfeiçoando, vai aumentando o efetivo, vai aumentando a comunicação, aumento de viaturas e a doutrina. O que é importante na rota é o que nós chamamos de doutrina e filosofia de trabalho. A gente tinha um objetivo, entrava bonitinho, roupa limpa e ia para o pega. Se voltava vivo ou num caixão, a gente não sabia. Então a gente tinha que se preservar. Era isso, Machado? Era sim. A gente entrava bonitinho, não saía muito bonito com o uniforme não, porque corria direto, né? Eu me lembro até uma ocorrência que o senhor apoiou lá na Zona Leste, num Chevette, estava com o Sargento Santana, e o Sargento Santana e o Fininho ficaram no local, os caras estavam em 3 carros, deixa eu iniciar. Vamos indo ali perto da empresa São Miguel, na época,
e um Chevette, sentido contrário. Vimos esse Chevette e 3 caras feios, mas aquele, né, deu um... Tá? Fininho deixou só ele fazer a primeira curva, ele já deu um cavalo ali, cavalo de pau, e viemos atrás. Quando chegou lá por perto dali do batalhão, no 2º batalhão da Penha, né? É segundo? Segundo. Que eles viraram... Até então não tinha caráter geral, não tinha nada desse Chevette. Aí o cara de trás... Não, foi o da frente, o carona do Chevette, deu um tiro. Aí falou, agora tá bom, né? Aí colamos mesmo, quando chegou lá embaixo, e aí tinha que virar para a esquerda, o Fininho já estava em cima, não teve jeito, o cara capotou. Aí o Fininho Alves, eu não me lembro, acho que é Alves o nome dele, aliás, o Sargento Santana e o Alves ficou no local, eu e o Corodato. O Corodato era o primeiro serviço também, é o que eu digo, né? No caso do senhor, eu acho que foi o primeiro serviço do senhor, trabalhei com o senhor, já deu para perceber, e esse daí eu vindo para o soldado Corodato, acho que é o primeiro serviço dele também, é o que eu digo, o bom nasce feito, né? E Pinote, os dois ficaram no local e nós fomos, olha que demorou, não lembro muito, e conseguimos pegar o terceiro. Eu e o Coronato, e o Fininho e o Santana seguraram os dois. Quando eu voltei, o Sargento Santana falou, Machadinho, sabe quem estava no porta-mala, no bagageiro? O dono. Falei, meu Deus do céu, e agora? Mas foi um experimento de raspão e tal, né? E daí terminou, ainda tinha, na época... Nós fomos lá no gabinete do Coronel Erasmo Dias, tá? E aí foi. Né? Foi lá no Erasmo Dias que deu uma... Foi aquela ocorrência. É verdade. É verdade, então. Várias ocorrências que... E isso foram muitos, né? Eu trabalhei pouco com o senhor se lembra, mas o senhor puxava 24 horas por dia, né? Então, todas as ocorrências o senhor estava apoiando, auxiliando o outro oficial, enfim. E a gente se encontrou É verdade, muito, né? A gente se encontrava 24 horas por dia, 24 horas por dia. Não dormia, a gente não dormia. A gente tinha a finalidade de proteger a população de São Paulo. Então, veja bem o que nós estamos falando aqui com um herói da rota, né? O Sargento Machado, que... pelo trabalho que fez, está contando como iniciou o embrião da rota, né, como funcionava a coisa. A gente se encontrava com ocorrência, em cima de ocorrência, como ele cita, o Coronel Torres de Mello, comandante-geral da Polícia Militar, ia na ocorrência, ia acompanhar a ocorrência. Era o coronel do Exército Brasileiro, Torres de Mello, né? Acompanhava as ocorrências, os comandantes, quer dizer, e tinha essa vontade de trabalhar, essa vontade de realmente proteger a população e combater o crime. É isso, Major? É verdade, foi. É isso, Luiz? Tranquilo, a diferença era muito grande, porque o oficial, ele tinha a tropa dele embaixo dos braços. O oficial, a qualquer ocorrência que tivesse, lá estaria um oficial. O que a gente não via na área. Eu vim do 9º Batalhão, o oficial ficava de oficial de dia. Quem realmente ia para a linha de frente era o 2º sargento, nós tinha piloto 10, piloto 20 e piloto 30. Era um 2º sargento que comandava. Ele só ia para a ocorrência quando em extrema necessidade. Ele ficava de oficial de dia e puxava no tudo. Quartel, ficava no quartel. Quando eu cheguei na rota, para mim, foi uma coisa que eu nunca tinha visto. O comandante de pelotão entrando de serviço junto com a gente, trabalhando junto, indo nas ocorrências, apoiando. E o seguinte, a última viatura a recolher era da comando. Enquanto tivesse um sargento na rua, o tenente ficava. Quando tivesse uma equipe na rua, o tenente ficava na rua, realmente. Era um exemplo. E depois fazia-se um relatório. Tinha que fazer um relatório que a gente escrevia ocorrência por ocorrência, viatura por viatura. Ficava 2 horas fazendo, demorava bastante. Fazia o relatório. E era cansativo, né? Pena que os ratos comeram todo o relatório nosso. Quando nós fomos fazer o livro depois, Mataram ou Morrer. Não tinha mais relatório. Não tinha mais. Não, vamos procurar. Eu ficava ali onde tem o túnel lá, né? Eu guardava ali, né? Isso, verdade. Então, primeiro você reunia a turma, né? Tava os soldados, o sargento e tal. E aí, Luiz, você vai hoje pra Zona Norte.
Oh, não, cara, eu tenho um negócio nosso, então vai pra zona... Então, o sargento Luiz Carlos foi na Zona Norte com a viatura 361. Ocorrência, deteve tal, vistoriou isso, vistoriou aquilo. Todas as viaturas você fazia um relatório. Né? Então, obviamente, você tinha tudo na mão do que aconteceu. Né? Quando eu fui fazer o livro, o Matar ou Morrer, para responder ao Caco Barcelos da Globo, que escreveu Rota 66 e deu um capítulo só para mim, o deputado Matador, né? E o Filó, que foi o único que processou o Caco Barcelos. Né? Então, quando eu fui escrever o livro em resposta ao Caco Barcelos, nós fomos procurar lá, os ratos tinham comido tudo no nosso relatório. Tinha. O rato comeu tudo no nosso relatório. Mas veja bem, essa história aqui é real. O oficial era o último a sair. Ele Isso. ficava e fazia o relatório para mandar para o comandante. Não saía enquanto não houvesse uma viatura. E ia acompanhar a viatura na delegacia. Normalmente o tenente, nas grandes ocorrências, ele chegava junto com o sargento, com os cabos soldados, para apresentar a ocorrência para a O tenente delegacia. chegava primeiro, o sargento fulano sob meu comando, com uma ocorrência de resistência, prisão seguida de morte, na Cachoeirinha. Eu sou o comandante de pelotão, o tenente ia na frente falar com o delegado. Aí chegava o sargento e apresentava a ocorrência. Foi o que aconteceu lá em Jandira. Você se apresentou lá para o doutor Gatti, você lembra do doutor Gatti, que era o delegado? O sargento Galvão, aconteceu, o Croda morreu e tal, e preparava o terreno. Era uma estrutura não vista na PM. Se a PM tivesse ouvido o que alguns oficiais falaram na época, hoje a formação da PM seria outra. Veja bem, era um filtro para não passar nada. O comandante de pelotão comandava o pelotão, estava numa ocorrência e, de repente, dali chegava o primeiro-tenente mais antigo, que era o chamava de comandão, para ver se estava tudo certo. Então, era uma estrutura romana, não tinha para onde sair. Eu me lembro de uma ocorrência minha com sequestro, com retenção de vítima, na estrada da aldeia, em Carapicuíba. O tenente Possebon era o comandante do pelotão. Nós tivemos um tiroteio ferrado. Dentro né? do mercado? Dentro do mercado. E o senhor era rota comando. Lembra que teve no local? Então, era uma estrutura. Essa estrutura que não devia acabar nunca, mas pelo jeito está sendo diluída. E Macharia, até quando você ficou na rota? Eu fiquei até final de 79, eu não me lembro se foi dezembro ou janeiro de 80 que eu fui transferido para o 17, mediante permuta. Cheguei lá, fui bem recebido pelo capitão. O capitão, acho que o senhor conheceu, o Mamed. Conheci. Ele era, né, exigente, excelente oficial. Tal, né, bem atendido, bem recebido, né? Eu falei, vixe Maria, mas será que essa é só pela rota? Aí eu, conversando, depois de muito tempo, ele deu a entender que quem entregou meu pedigree é o... Como que fala? Currículo, né? O currículo. Lá para ele foi o meu amigo, tenente saudoso, tenente Salatiel, né? Opa! Daí foi uma beleza também, trabalhei no tático, mas aí voltando para a rádio... O Salatiel era de Poá, né? Era de Poá. Era de Poá, vizinho a Mogi. Vizinho a Mogi. Então por isso que ele conhecia. Grande oficial o Salatiel, né? Grande mesmo. Veio da Guarda Civil? Isso, Deixa eu ver, Guarda Civil, o pessoal falava muito, mas eu dei sorte com o Guarda Civil. O Salatiel, com o Sargento Santana também, que é a Guarda Civil, e depois um outro lá em Mogi que eu fui trabalhar no tático com ele. Nossa, mas chegamos lá, nunca acontecia. Parece que tem um imã, né? Era flagrante, 2 flagrantes por dia. Eu falei, pô, mas... Em Mogi? Eu trabalho na área da 2ª companhia na época, que fazia Suzano, Poá, Ferraz e Mogi. Então ali a gente deitava e rolava, né? Porque a ocorrência ali não faltava, né? Era uma beleza, foi uma beleza. Foi Quer dizer, o ensinamento que você teve na rota, Nossa, também você já aproveitou e foi levando para os amigos. Vixe Maria. Aí, nos 3 serviços que eu tirei na Rádio Patrulha, foi um perereco. Tinha imã, né? Ocorrência daqui, ocorrência de lá. Estava pensando que era da rota ainda, né? Enxergava. Então. E foi. O que enxergava, Luiz? É você ficar com vista a tudo e a todos. Pode explicar A distância de 100, a gente patrulhava olhando 100 metros na frente. Tudo que era suspeito a gente ia varrendo. Se passasse pelo motorista ou comandante da equipe, não passava pelo 3º e 4º homem que sentava atrás. Era um táxi, o cara olhava, aquele táxi, vamos voltar nele.
vamos votar naquele táxi, tem dois, tem, pode estar acontecendo isso. É bom colocar isso, né? Se salvava na época muita gente assim, como falou o Machado contando aquela história dele lá, né? Que o motorista estava no porta-mala do Chevette, num tiroteio Sim. que aconteceu lá na Zona Leste. Isso acontecia muito. Mulheres estavam sendo sequestradas, sendo levadas para ser estupradas. A gente cruzava, e que eles estão dizendo assim, o que que é, né? O pessoa suspeita. Não é por ser branco, ser preto, ser amarelo, não é nada disso, não. É o olho, né? Olho no olho, certo? É igual namorar, né? Quando você olha, você vê se a menina gostou de você ou não. Na nossa época, né? Você, aquela menina gostou da gente. Não, não gostou. Era mais ou menos assim. O bandido é a mesma coisa. Ele bate os olhos quando é polícia, ele... né? Balança. Quem tem esse reflexo, que a gente que é polícia, que tem o reflexo. Tem olho de vidro que não vê nada também, né? Tem olho de vidro que não vê nada. Quantas brigas eu fiz? Tem até um sargento lá, né? Muito bonzinho e tal. Mas eu falava, pô, esse cara não serve pra rota, né? Já não serve para rota. Briguei com o comandante da companhia na época, o Milton e tal. Não serve porque todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Aí teve uma perseguição, o Baianazzi, se não me falha a memória, né? Aí a rota perseguiu, os caras pararam, né? Não, bateu o carro, tiroteio, um negócio assim, assim. Não, bom, o que é isso? Não é... Por que não? Desce aí, não sei o que desce. Não, é que ele está sem habilitação. Eram acho que 2 ou 3 bandidos falaram que eles fugiram porque o cara estava... O motorista sem habilitação. Sim. Certo? Tá sempre, por isso que eles fugiram. O Alfredo, que trabalhou comigo na rota, o soldado Alfredo, bom Muito motorista, da região de Guarulhos ali também, né? Falou, pô, chefe, o que é isso? Vamos ver direito, né? Não. Tá falando aí, pô, não, vamos socorrer a gente, ele tá machucado. Aí o sargento, que eu falei que não servia na época, que era muito fraco, não lembro o nome agora, né? Não por pessoa boa gente. Não, vamos socorrer. Aí ficou os 2 policiais da rota no local onde estava uma Brasília, batido, Sim. era uma Brasília, e o sargento com o Alfredo foi socorrer o cara ferido. Certo? Puseram o cara atrás e a equipe falou, porra, não faz isso, chefe. Não faz isso. Não, aí saiu só os 2. Em determinado momento... Aliás, era o Alfredo, eram 2 feridos, ficou 2 no local da ocorrência com a Brasília e levaram os 2 bandidos para ser socorridos. 2 bandidos, não, 2 suspeitos para ser socorrido. A maioria dos caras da risada já sabe o que é. Levaram os 2 para ser suspeitos. Né? O Alfredo está aqui, motorista dirigindo, e o sargento do lado. Eu não lembro agora o nome. Aí, em determinado momento, o Alfredo escutou, já, os caras do banco de trás, que a rota não tinha chiqueirinho, né? Era aberto, onde ele conduzia os presos era aberto. Os caras já pularam em cima do sargento, tiraram a arma dele, começaram a dar tiro nele, o Alfredo enfiou o pé no breque, né? Sacou a arma, atingiu um bandido, saiu uma briga desgraçada. Sargento Félix não acreditou no que os policiais falavam. Um deles que estava na equipe era o Cabo Larry, bastante experiente. Larry? Cuidado, tal. Era grampo, tinha que grampear os caras e colocar... Não, mas não Grampear é com algema. não precisa grampear, é caso suspeito, tal. O que aconteceu? Ele pagou com a vida dele e ainda tem uma coisa. Lembra do Dantas, que estava na viatura? O Gil... Acho que o Dantas que era o motorista, não era o Alfredo. Não, o Dantas era o motorista do Félix. Então, o Dantas que era o motorista, não Dantas era o Alfredo. entrou na luta corporal com o Isso. Gil, que era um bandidão, que o Gil estava na equipe. Aí o Gil bateu a cabeça na luta, ele batia a cabeça... O Gil bandido. O Gil bandido Então, batia a cabeça do... Então vamos voltar à história primeiro. A minha briga foi com o comandante de companhia, que ele achava que qualquer um poderia trabalhar na rota. Não é qualquer um. O cara não é pior que nós, não é melhor que nós. Certo, Machado? Só Verdade. que ele tinha que ser treinado. O sargento chegava lá, eu fui tenente quando eu cheguei lá, eu sentava no meio lá, Sim. atrás dos 2 soldados. Era o tenente tá lá, o Gonçalves, o Olavo, Carquedes. Carquedes, Salatiel. A gente sentava primeiro no meio, depois ia atrás, do lado. Depois ele ficava atrás da gente e nós ficamos na frente. E o cara lá, a gente era coroinha, se chamava, certo? Ou então a gente ficava no meio, o tenente aqui, a gente no meio. Com o tenente, o sargento era a mesma coisa. Só que o homem achou que não, vocês gostam de aparecer aí para 3, 4 para pegar bandido, isso aí qualquer um faz.
Então, quando vem a ocorrência que eles cruzam, foi num turno de serviço que eu estava também, que eu fui lá apoiar. Sim. Né? Aí o Luiz está dando, eu falei, Alfredo, não é Alfredo, é Dantas. É o Que Dantas, tinha eu um vou- motel? Hein? Tinha um motel? O Dantas ele trabalhou. Lembra que depois ele ficou com problema psicológico, teve que fazer tratamento. Até hoje, de tanto que o Gil era um bandido forte. Então, aí foi uma perseguição a Brasília. Sim, na Zona Leste. Zona Leste, ali perto do trem, ali, da estação do trem de Guaianazes. Guaianazes. Guaianazes, então. Guaianazes. Quer dizer, nesse momento eram 2 que estavam na Brasília? Eram 2 que estavam na Brasília, e aí houve a perseguição. Aí bateu, interceptaram. Era para socorrer. Oxe, Os 2 se machucaram. Daí o bandido falou, não, eu tô fugindo, eu lembro dessa frase, eu tô fugindo porque nós estamos fugindo porque não tem habilitação. A história deles são Não, sempre não, assim. Não estava sem habilitação. Aí o Larry, O Larry, o próprio Dantas falou, não, grampo nele e segura. aí tá aí o Dantas dirigindo, o Sim. Félix do lado e os 2 atrás. Aí o Gil pula de trás, O bandido Gil pula, com arranca o o outro, cano, eram mata- 2 bandidos. mata já basicamente baleou o sargento Félix, Félix, o Dantas, que é meio fortinho, entra em luta corporal com ele e vai pro asfalto. Um indivíduo sai em fuga, depois ele foi preso. E ele começa a lutar com o Gil na via pública. E o Gil vai para cima dele e começa a bater a cabeça dele, a nuca dele no asfalto. Ele fez tratamento muitos anos. e aí nessa luta ele acertou o Gil. Nessa luta ele acertou o Gil e depois a ocorrência... O Gil morreu. Parece que entrou em óbito. O Gil morreu, Esse morreu. detalhe depois não fiquei sabendo. Morreu o Gil, morreu o Félix. Aí houve um cerco... E 2 soldados, expedidos de rota, ficaram tomando conta da Brasília. Isso. No local da colisão. É. Veja a gente fala, a experiência de um policial de rota, né? E a partir daí, Machado, você ficou lá no 17, No lá em Mogi? 17. Então, como eu Você falei... estava até falando que me achou lá no dia da Tabata? Pois é, então, eu estava de expediente naquele dia, né, e... Não, o pessoal, não, aí vamos pra... Eu falei, pô, mas lá já tem polícia. Eu falei, pô, o tenente Conte tá lá, né? Ainda eu falei, pô, ainda eu tirava o sarro com os caras, né? Não, mas então, daí, quando terminou o expediente, eu fui para lá, né? Eu e mais alguém lá que estava na sessão no P3, aí eu vou falar também o tempo que eu trabalhei. Aí fomos lá, o senhor estava chegando e parece que estava o comando lá também, né? É só para colocar aqui, não cortando mais, mas é o seguinte: 2 japoneses, Isso. estudantes de engenharia do ITA, que é a melhor escola de engenharia do Brasil, resolveram sequestrar mãe e filho da família Heróis, que era uma filha que empresa de ônibus. E Isso. Razi Vasconcelos. E Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Toda a região, eles têm ônibus em toda a região. Mogi das Cruzes. Heróis. Família Heróis. Isso. Então, só que aconteceu, quando eles chegaram lá e dominaram a família e ia levar a mulher e a criança, a polícia chegou. Então eles seguraram a Tabata, que tinha 75 dias como refém, né, e liberaram a mãe. Isso aí começou de manhã e quando eu cheguei lá era 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. Então, é nesse verdade. sequestro, né? É. Então, aí o que aconteceu? Então, o pessoal falou que o senhor convidou o bispo para tomar um cafezinho lá e tal, né? E tava todo mundo lá, né? Beleza. E aí, terminou a ocorrência, fomos para a delegacia até, eu ia falar, pô, deixa, ainda comentei com o cara, falei, pô, o tenente tá lá, né? Vou bater um papo com ele. Só que eu percebi que estava meio tumultuada a coisa, falei, não vou encher o saco dele não, porque, né? É verdade, na verdade na época eu era deputado, né? Eu era deputado na época, né? E como falou o Machado aí, estava lá no local, o bispo da cidade, estava o juiz, o bispo, o juiz, o promotor público, delegados, né? Tava todo mundo lá. Todo mundo lá. Todo mundo lá. E isso aí começou 9 horas da manhã e já era 4, 5 horas da tarde. Né? Até no momento que eu vi a criança gritar lá e que eu falo, o que está acontecendo aí, Japa? Todo mundo chamava o cara de China, né? Ô China pra lá, China pra cá, porque Flamengo, tá brincando, estilo oriental, né? Falei, ô China, o que está acontecendo aí? Não, nós estamos cuidando da criança aí. Só que eu escutei um grito meio de dor, né? Eu falei, mas China, mas está acontecendo o que aí? Aí passou 2 segundos assim, ele falou, não, 20 segundos. É o seguinte, acabou tudo, nós vamos sair.
Falei, pô, não dá pra você sair. Tinha centenas de policiais lá. Tinha. Do tinha, COD, todo mundo, cara com fuzil, metralhador, polícia civil. Falei, pô, não dá pra você sair, a polícia tá toda aqui, meu. Você vai matar a criança. Não, acabou. Só que a gente tava dentro da casa da família Lores, nós estávamos na sala, né? Eles estavam num quarto aqui. Quando eu vejo por baixo da porta, ele retirou o móvel. Eu falei, a coisa complicou, né? Oxi, não faz isso, não faz isso. Aí eu peguei meu Magno, né? Ajoelhei. Quando eu vi, ele tocou na porta, sai um chinês, um japonês, né? De máscara. Ele me vê, ele atira, pum! Ele tomou um tiro na cara aqui de Magno, né? Ele voltou lá para trás. Ele volta lá para trás e eu começo a ouvir um monte de tiro na porta. E eu, para. Eu falei, pô, eu pensando que os bandidos estão atirando, né? Aí eu ouço, é o Rafael que trabalha com a gente até hoje, o Sérgio Rafael, tenente, né? Para. O capitão tá aí na frente, tal. Quando parou, que eu vi que os policiais estavam atirando lá para dentro, né? Eu abro a porta, tá o outro cara esfaqueando a criança. Eu peguei um tiro igual o Bruno ali, tá com aquela máscara assim, né? Ele na cara assim, daqui ali, eu pum! Tirei na cabeça dele, ele caiu, eu peguei a criancinha e saí correndo, 75 dias. Chega no caminho, que eu levanto o vestidinho dela, o intestino tá tudo para fora. Tudo intestino saindo, né? Entramos na viatura até do Chris Bene na época, fomos no PS e graças a Deus a criança se salvou, né? Graças a Deus a criança se salvou. Mas o Machado ficar vendo a ocorrência que foi isso aí. É verdade. Na época que eu fui com o capitão pro batalhão, que ele foi fazer o CEL e tal, daí ele falou, você seria bom na SJD, hein? Né? Você conhece a ocorrência pra caramba, né? Ocorrência vai ser bom. E daí, então, é o que eu pensei, na SJD eu vou fazer inimizade, né? Não, fiz amizade pra chuchu, né? Orientava os mais novos, né? Ah, sim. Orientava na ocorrência o que ele vai falar. É. Aí terminou, Não cara. falava, não. Fala o que aconteceu, né? Claro. Então, pois é. Desde que fale certo, né? Fala o que aconteceu, desde que fale certo. É verdade, desde que fale certo, é verdade. Então, foi bom em tudo, né? Eu gostava muito, era operacional. E agora, Machado, você está tranquilo, meu querido? Eu trabalhei até os 69 anos, né? E aí... Na PM? Ou não? Não, não. Há 69 anos, eu reformei em 99, fim de 99. Bom, então, 69 anos você continuou trabalhando, não, velho? E continuei, né? Trabalhando com outras... Qual a sua atividade? Segurança? Eu trabalho segurança pessoal de um camarada lá. E fui até a época que Quando o cara é bom, até os camaradas vai buscar gente boa para fazer segurança, Pois né? Então me convidaram, eu fui, né? Daí... Sabe que morre, mas não entrega o ouro, né? Claro. É diferente, E né? outra coisa, quem morre na véspera é peru, né? É isso aí. Então, Mas, Machado, eu agradeço. E agora tá bem com a família, tudo tranquilo? Não, tô ótimo. Só pra gente ir terminando aí pelo horário, né, mano? Mas, Machado, só antes de finalizar, eu queria fazer 3 perguntas que, pra mim... os seus vizinhos sabiam que você era policial? Sabiam. Eles sentiam mais seguros por saber se você era policial e a rota era temida naquele tempo? Nossa, como era. O pessoal sabia. E a gente, rota é rota, né? Então o pessoal falava muito em polícia comunitária, essa coisa. Então eu falei, a rota, pô, em 70. Eu falava, em 70 nós fazíamos isso. Né? Criança entrava na viatura, a gente tomava cuidado com o armamento, essas coisas todas. Entrava com segurança, mas criança vinha conversar com a gente. Então foi uma beleza. Os vizinhos também sentiam seguro. E sempre fui respeitada, e até hoje. Sempre foi amada pela população e odiada pelos bandidos. É verdade. Essa é a filosofia, o slogan da rota. Amada pela população e odiada pelos bandidos. Pois é, e sempre o pessoal tinha assim, não, mas tinha gente lá, isso, polícia, né? Não, mas falar que é da rota, e a bandidagem. Falei, pô, se eu tivesse medo, eu não ia ser polícia, né, pô? E aí... É uma beleza, onde eu fazia segurança também. O pessoal fala, não, mas aí, rota, né? Os caras aí agora. Eu falei, mano, e aí? Que porra de segurança que eu vou fazer se eu tiver medo do negócio, né? Agora eu só ajudo o pessoal em casa. Agora eu estou só no CSO. Bom, mas parabéns aí pela jovialidade ainda hoje, trabalhando quase até agora, né? Senhor, obrigado pela oportunidade.
Senhor, Major, Marcos, né? Isso. E Bruno sempre eu ouço falar dele, mas não conhecia. E o rapaz, Guilherme, obrigado mesmo, obrigado. Eu mesmo. que Fiquei agradeço feliz. e, olha, isso aí é uma história importante. Veja bem, a história que você contou, que é a tua vida na rota, na polícia, na sua vida com a tua família e verdade. outros amigos que quiser participar aqui. Né? Se o camarada não quiser, tudo bem. Mas a sim. gente pretende realmente mostrar isso. O que é a rota e heróis como você que viveram esse tempo todo. Tá, Machado? Obrigado. Obrigado. Aí, para encerrar, né? E agora? A Helena faleceu e agora eu estou bem com a minha família, né? Proteção total, né? Deles. E eu estou tranquilo, beleza. Machado, né? um recado para quem é policial hoje, para aquele que está entrando na rota ou para aquele que é o soldado, né? Tem que estar no lugar que ele quer, né? Não fazer do serviço policial um bico ou um emprego, né? Tem que gostar. Disso que a gente quer. É mostrar para o ótimo. mundo o que é um trabalho de um policial que vive o tempo, viveu o tempo na polícia e Obrigado continua mesmo. lutando. Tá Obrigado, bom? Machado. Um abraço. Obrigado, e eu pra que você- agradeço. Agradeço vocês, os todos aí. Obrigado, meu irmão. Obrigado. E para você que nos acompanhou, muito obrigado, né? Por mais um podcast. Major, quer dar uma Não, palavrinha? é só isso aí, aqueles policiais que contemporâneos nossos, um pouco mais novos, que quiser participar, nos procure, né? Porque é um voluntariado. Cada um vai contar a sua história. O Machado, por exemplo, isso aqui vai ficar para a posteridade, para a família, para a sua descendência. Opa, Então está legal. aberto o programa para quem quiser. Nos procurar. E também só para terminar, Marcos, curtinho, né? Quando a gente cita alguma ocorrência aí, a gente procura exemplificar até o caso do sargento lá, que é o Félix, que infelizmente perdeu a vida. Não, um herói também, acabou perdendo a vida. Também pela inexperiência, né? A gente alerta para aquele que é policial, aquele que vai entrar na polícia, para a experiência que a gente tem, para não cometer os erros que alguns cometeram e perderam a vida. A gente não quer criticar ninguém, né? É um problema preventivo. É essa a filosofia da rota. 1 hora antes de ir para o serviço, Machado se reunia na sala de aula e comentava as ocorrências, os erros e os acertos, para não cometer os erros. É isso, o professor Luiz disse. Exatamente. Não é que ele está criticando a pessoa, não. Ah, sim, É claro. para não cometer os mesmos erros, né? Pô, você põe um cara atrás de você, sem algema, sem nada, e você com a arma aqui deixa o cara tomar arma, ora, o cara tem que ser algemado para ir levar para a delegacia. Quantos já morreram assim, né? Até policial civil aqui no 23, 2 policiais morreram com um bandido sozinho que ia algemado para frente e matou os 2. Só passando aqui os recados de policiais que estão chegando aqui. José Benedito da Silva, Capitão Conte Lopes. Cada um de nós, veteranos da Polícia Militar, temos algo interessante para contar sobre o nosso tempo de permanência e vivência de caserna. Eu passei para a reserva exatamente naquela ocasião em que o senhor estava se apresentando lá no nosso querido HM. Acho que em 86, salvo engano. Tenho apreço e admiração pelo seu trabalho. Só para acrescentar, já passei das 83 primaveras, quer dizer, 83 anos. Opa, parabéns, Nosso José Benedito aí, né? Benedito Silva aqui. E também tem o João Soares, policial. Bons tempos, Major Luiz Carlos era comandante, meu colega de pelotão. Conte Lopes foi meu primeiro comandante de companhia na rota de 83. João Soares. Hoje é advogado, bom advogado, foi para a reserva e continuou nossa atividade. Um abraço, Soares. Um abraço a todos aí, então, isso é importante, né? E estamos abertos aí para um contato, quem quiser fazer contato conosco, é isso? É isso, você que participou da época, que conhece aí, né, o Major, o Conte. Tem sua vida, né? Tem sua vida e vida quer aqui. participar do programa, entre em contato aí com a gente, né? Procura nas redes sociais, conversa com a gente. Por onde, Bruno, pode nos achar? Né, através do arroba Capitão Conte Lopes, tá? Arroba Capitão Conte Lopes em todas as plataformas, tá? Instagram, o YouTube, Facebook. Então nós estamos lá para estar conversando com vocês, enfim, né, recebendo aí as propostas e sugestões. Tá bom? Até o próximo programa. Muito obrigado pela audiência e até mais. Valeu.